Eu disse ao Senhor: Senhor, não posso reconhecê-lo quem é. A sua carne caía aos pedaços. Os vermes saíam por todo o seu corpo. Saíam pelo seu nariz, seus olhos, seus ouvidos. Saía milhares e milhares de vermes daquele homem. O Senhor me mostrou uma tela como de uma televisão naquele momento e começou a me mostrar quem era aquele homem. Quando eu vi, eu comecei a chorar. E eu disse: Senhor, Senhor, como é possível este homem esteja neste lugar? Era o meu pai paterno que me criou desde que eu era criança. Me disseram que ele estava no inferno. Me disseram que ele estava no céu. E eu disse: Senhor, Senhor, como é possível que ele esteja neste lugar? Então o Senhor me disse: Filha, eis que ele morreu no pecado. Pergunte para ele que ele vai te responder. Então a primeira coisa que eu perguntei para aquela pessoa foi se alguém já havia ou falado sobre o Senhor. E ele me disse: sim, muitas vezes uma mulher pregou para mim a palavra, mas eu sempre respondia para ela que isso era para os velhos, que isto era para aqueles que estavam loucos. Do jeito que eu vivia eu estava bem, mas agora veja onde eu estou. Ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me tire deste lugar, porque eu já não aguento. Então o Senhor lhe deu as costas e lhe disse: eu lhe dei tempo e você não aproveitou. Agora é tarde para você. E eu podia ver como as chamas cobriam aquele homem e aquelas pessoas que estavam ali. E eles gritavam de dor e sofrimento. Sendo torturados, eles diziam palavras e mandavam mensagens para as pessoas que estão aqui na terra. Eles mandavam mensagem para suas famílias porque eles não querem que eles vão para aquele lugar de sofrimento e tortura. Os demônios agarravam aquelas pessoas e eles tinham um pote com fogo e eles davam esse fogo para que as pessoas bebessem isso. E aquilo descia pela garganta das pessoas e elas gritavam de dor. Então o Senhor me disse: veja, filha, essas pessoas usavam essas coisas na terra e diziam que isso dava prazer a elas e livrava elas dos problemas, faziam elas esquecerem dos seus problemas. Mas agora aqui eles não fazem isso por gosto. Esse é o maior tormento que eles passam. E isso eles irão fazer pela eternidade da eternidade, me dizia o Senhor. E o Senhor me disse: eu quero almas que se salvem, e não almas que se perdam. Todos aqueles que procuram arrependimento. Então comecei a ver outra sessão onde havia jovens rebeldes. Eles são rebeldes com Deus e depois com seus pais. Eles estão ali no inferno queimando. Eu via como jovens se culpavam uns aos outros e diziam: por tua culpa estou neste lugar, por eu haver feito caso de desobedecer meus pais, por causa de você estou aqui. Eu pude ver como os demônios pegavam aquela mulher pelos cabelos e arrastavam ela, e os demônios diziam: na terra você se considerava melhor que os outros, isso era em que você acreditava. E agora aqui você não é nada, aqui você não vale nada, lhe dizia os demônios. E aqueles jovens gritavam, porque com isso eles eram torturados dia e noite. E o Senhor me dizia: filha minha, onde quer que você vá, diga aos jovens que se arrependam da rebeldia. Se eles não fizerem isso e morrerem nesse pecado, eles virão para este lugar de tormento e tortura por toda a eternidade. Eu pude contemplar outra sessão, e naquela outra sessão havia os homossexuais, as pessoas que acreditaram ser igual mulheres, mas não são. Na realidade são homens. Eu pude ver muito deles vestido de mulheres. Eles tinham cabelos grandes. Então um deles olhou para o Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim.
me tira deste lugar, porque eu já não aguento mais. O Senhor dava as costas para ele e lhe dizia: você teve seu tempo e você não o aproveitou. Já é muito tarde para você. Então aquele jovem gritava e dizia: agora sim eu irei vestir como o Senhor me trouxe para este mundo. Agora sim irei me vestir como um homem, como o Senhor me fez. Ele dizia ao Senhor. Então veio demônios e arrastaram aquele jovem sem piedade. Eles carregavam lanças de 3 metros e por sua partes eles penetravam as lanças naquele homem. Eles gritavam de dor e sofrimentos. E o Senhor me disse: filha, eles na terra tinham relações sexuais com homens, e assim como na terra, aqui no inferno também eles vão fazer. Mas aqui eles não têm prazer, mas isto é para a sua angústia, e isto será por toda a eternidade da eternidade. Eu pude ver uma parte do inferno onde estavam os religiosos. Então eu vi uma mulher correndo ali em torno do inferno. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que esta mulher está correndo em volta? E o Senhor me disse: sabe, filha, esta mulher está assim porque ela anelava pelas coisas que os outros tinham. Ela desejava o que os outros tinham. E agora isto é sua maior tortura. E isto será pela eternidade da eternidade. Aquela mulher estava ardendo ali, e sua pele descolava dos seus ossos. Ela chorava e seguia correndo. Irmãos, ela estará assim por toda a eternidade. Este será seu castigo para sempre. Ali no inferno estão os fofoqueiros. Eu pude ver como os demônios tiravam a língua daquelas pessoas que eram fofoqueiras. E aquelas pessoas choravam e gritavam. Então o Senhor me disse: vai e diga ao meu povo, se eles tiverem estes pecados, que se arrependam. Se eles não fizerem, eles estarão neste lugar de tormento e tortura por toda a eternidade. E o Senhor me disse: veja, filha, na terra eles dizem que as redes sociais e a internet não é má. Então ali no inferno o Senhor me mostrou uma jovem, e esta jovem se dizia ser cristã. Ela dizia ser filha minha. Veja o que ela fez. E o Senhor me mostrava uma tela de televisão. Aquela jovem passava todo o seu tempo nas redes sociais, vendo imagens de homens seminus. Eu vi como ela gastava seu tempo se colocando naquele lugar, vendo estas coisas. Eu vi como chegaram demônios e pegaram aquela jovem, e eles começaram a arrancar os seus olhos, e aquela jovem chorava, gritava e chorava. Então o Senhor me disse: diga aos jovens, onde quer que eles vá, que se arrependam, que parem com isso, porque todo esse tempo que eles estão perdendo com estas coisas é um tempo de leitura da palavra, é um tempo de jejum, é o tempo que eles devem gastar com orações, e eles estão perdendo todo esse tempo. Eles estão perdendo o tempo de comunhão comigo. Então ali no inferno eu pude ver crianças a partir de 6 anos de idade. Eles estão ali se queimando. Ali eles estão queimando e os demônios estão torturando eles dia e noite por toda a eternidade. Então quando eu vi aquelas crianças, eu disse ao Senhor: Senhor, por que eles estão aqui? Porque em tua palavra diz que as crianças são suas. Então o Senhor me disse essas palavras: sim, filha, mas sabe quem são os únicos responsáveis por estes crianças estarem neste lugar? São os pais. Eles são os únicos responsáveis. E o Senhor me disse: veja, eu vou te mostrar esta criança. E o Senhor me mostrava na tela da televisão uma criança de 10 anos que sempre esteve em jogos de videogames com violência, e ele tinha em sua mente: quando eu ser grande eu vou matar os meus pais, porque eles têm me aborrecido. Então a morte surpreendeu esta criança quando ele saía da escola, e ele veio terminar neste lugar. E o Senhor me disse: vá e diga para os pais que eles são os únicos responsáveis. Onde seus filhos irão passar a eternidade? Porque somente são os pais que decidem isso. Nós, como pais, nós somos responsáveis.
onde nós queremos que nossos filhos passem a eternidade com o Senhor nas bodas do Cordeiro ou na eternidade no inferno. No inferno eu pude ver as pessoas que assistem televisão. Você deve se apartar deste pecado. Então ali eu vi um homem e uma mulher, e o Senhor me disse: veja, filha, este casal passou todo o seu tempo vendo as novelas. Eles passaram todo o seu tempo vendo filmes, o lixo do diabo. E o Senhor me dizia: veja, filha, essas pessoas diziam ser meus filhos, essas pessoas diziam ser cristãs. Veja agora o que eles passam aqui no inferno. Eu via que naquela mulher chegava 2 demônios horríveis, um demônio por trás e um demônio pela frente. Eles jogavam esta mulher no solo e começavam a fazer coisas assim como aquela mulher via nas novelas, as pessoas tendo relações sexuais. Assim também os demônios farão com ela. Eu via como aqueles demônios tinham também relações sexuais com aquela mulher. Aquela mulher chorava e gritava pela dor e o desespero. E o Senhor me disse: diga ao meu povo, onde quer que você vá levar essa mensagem, se eles estão neste pecado, diga que se apartem e que se arrependam, porque se surpreenderem a morte, eles virão para este lugar de sofrimento e tortura por toda a eternidade. No inferno eu pude ver um lago pequeno, onde havia muitas pessoas submergidas naquele lago. E o Senhor me disse: essas pessoas estão aqui por me haverem roubado. O Senhor me disse estas palavras e eu não pude entender naquele momento. Então eu disse: Senhor, como eles têm te roubado? E o Senhor me disse: sim, filha, veja este homem. Ele disse que não ia ofertar e nem ia dizimar, porque ele disse que não ia manter o homem. Eu sou um Deus e tenho tudo, e eu sou dono de tudo. Certamente eu sou rico e sou dono de tudo e tenho tudo. E há um mandamento na minha palavra, e este mandamento tem que ser cumprido. Eu via como as pessoas gritavam submergidas naquele fogo. Eu pude ver um lago mais grande, onde havia pastores, evangelistas, onde há diferentes tipos e estão submergidos. Eles estavam todos deteriorados e queimados. E eu disse: Senhor, por que eles estão aqui? Porque eles são servos teus, eles pregam a tua palavra. E me disse o Senhor: sim, filha, eles pregavam minha palavra por interesse. Eles não se importavam se uma alma se reconciliava comigo. Eles não se importavam se uma alma vinha a mim pela primeira vez. Eles somente pregavam minha palavra por interesse. E eu via como chegavam demônios e pegavam aqueles pastores com lanças grandes e penetravam essas lanças em suas cabeças e submergiam aquelas pessoas naquele lago. E eles zombavam daquelas pessoas dizendo: na terra você me expulsou daquele corpo, mas aqui agora você não é nada. Veja onde você está agora. Os demônios diziam. Os demônios agarravam na cabeça daqueles pastores e eles começavam a gritar e a chorar. E eu via como o Senhor começava a chorar ali no inferno. Eu não pude ver o rosto do Senhor em nenhum momento, mas eu pude perceber quando ele chorava. E eu disse: Senhor, por que tu choras? Por que tu estás chorando? E o Senhor me disse: veja, filha, todas essas pessoas que estão aqui, quando elas estavam no primeiro amor, todas elas faziam as coisas para mim. Elas não se importavam com o tempo, elas não se importavam com a hora, elas não se importavam com nada. Elas só queriam que as almas se salvassem, que as almas viessem para mim. Mas o primeiro amor passou e os seus desejos se tornaram puro interesse, me dizia o Senhor. Então eu e o Senhor saímos e demos a volta e começamos a caminhar. E eu percebi que uma pessoa tocava em mim do meu lado. Era uma mulher. E eu perguntei a ela: por que você está aqui? E ela me disse: eu me chamo Maria. E eu disse: sim, mas por que você está neste lugar? Eu pensei que por cantar bonito. Eu pensei porque eu lia todos os dias do serviço e por pregar a palavra do Senhor. Eu pensei que eu já tinha ganhado o reino dos céus.
mas a morte me surpreendeu, o meu coração parou e eu vim parar neste lugar. Então agora eu estou aqui por causa do meu orgulho, por esta pequena coisa, agora eu estou aqui. Ela pedia misericórdia ao Senhor, mas o Senhor dava as costas para ela e lhe dizia: tu tiveste teu tempo e não aproveitou do seu tempo. Agora é tarde para você. E o Senhor me disse: filha, você vai voltar à terra, lê a cada uma das pessoas esta mensagem e vai dizer para elas que se arrependam e dizer para eles que mudem suas formas de viver. Porque se a morte surpreender eles e seguirem vivendo esta vida que estão levando, eles virão para este lugar de sofrimento e tortura por toda a eternidade da eternidade. Diga ao meu povo que se arrependa, porque eu estou pronto para ir. Me disse o Senhor: diga, minha filha, porque sem santidade ninguém me verá. Então eu pude ver mais sessões no inferno. Eu vi uma sessão daqueles que matavam. E eu pude ver que estas pessoas estavam em cima de uma mesa. Então os demônios arrancam as pernas e arrancam os braços. Cortam eles pela metade e tiram tudo que tem dentro. Então os demônios comem as pernas e os braços e comem tudo que tem dentro das pessoas. Desta forma eles são torturados no inferno. E o Senhor me disse: veja, filha, isto será pela eternidade da eternidade. Os demônios colocavam os corpos das pessoas num gancho de ferro e elas gritavam e choravam pela dor que elas sentiam. Pude ver onde estão as prostitutas, as mulheres que venderam seus corpos. Elas estão no inferno queimando. Os demônios penetravam estas mulheres com lanças e saíam sangue pelas suas bocas e elas gritavam e choravam. E o Senhor me dizia: veja, filha, essas mulheres faziam essas coisas na terra pelos seus desejos, a seu gosto. Então agora isso é sua maior tortura e isso será feito com elas pela eternidade. No inferno estão os bruxos, aqueles que o diabo os enganou, dizendo que ia dar luxo, riquezas, os seus lixos. Isto era tudo mentira, porque o diabo somente queria suas almas. Agora essas almas estão ali no inferno ardendo, onde os vermes não morrem, e eles estarão gritando dia e noite. E os demônios chegavam a eles e diziam: na terra você tinha poder, mas aqui no inferno você não é nada. Que você não vale nada. E o Senhor me disse: veja, filha, o diabo cegou os entendimentos deles. O diabo ofereceu tudo a eles, mas era tudo mentira. Ele somente queria trazer suas almas para este lugar. Ali também eu pude ver os fornicários, os adúlteros. Ali naquele lugar eu vi os homens pregados nas paredes, onde tinha fogo. Também tinha mulheres. Aos homens chegavam cachorros e arrancavam suas partes. Os homens gritavam de dor, e para as mulheres chegam serpentes e penetram nelas por suas partes, e saem pelas suas bocas. E o Senhor me disse: isto eles irão sofrer pela eternidade da eternidade. Então eu pude ver num lugar no inferno que as pessoas ficam dançando, e elas não podem parar de dançar ali, porque elas gostavam de fazer isto na terra. Então eu vi a mulher e eu disse: por que você está aqui? E ela me disse: eu me chamo Manuela, eu era testemunha do 7º dia. Então eu disse ao Senhor: Senhor, por que esta mulher está aqui? Ela é da igreja do 7º dia e eles guardam o sábado, eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então o Senhor me disse: sim, filha, mas sem santidade ninguém verá o Pai, ninguém me verá. E o Senhor me disse: nenhum presbiteriano, nenhum adventista, nenhum testemunha, nenhum evangélico que não vive uma vida de santidade, que não viva uma vida que agrada a mim, que não tenha uma vida de santidade, não me verá. Me disse o Senhor, mas virá para este lugar de tortura e sofrimento por toda a eternidade. Ali no inferno está se queimando João Paulo II, ele está ardendo ali. Há muitas pessoas que têm ele no altar,
e estão o adorando. E este homem era um homem qualquer, como eu e você, mas agora ele está queimando ali no inferno. E ele dizia: Senhor, me tira deste lugar, porque eu não aguento mais. Agora sim eu vou pregar sua palavra como ela está escrita, e vou fazer como tua palavra está escrito. E o Senhor somente deu as costas para ele e lhe disse: você tivesse teu tempo, você não aproveitou, já é tarde para você. E o Senhor me disse: quando você pregar esta mensagem, muitos acreditarão em você, muitos não acreditarão em você, mas eu digo a você que não te importes, cumpre em falar. Então, irmãos, deixe-me falar a você, cada palavra que você escuta do Senhor, que Ele fala ao teu coração e você não quer cumprir, e você não quer acreditar, esta mesma palavra você dará conta. E um dia todos daremos contas de cada palavra diante da presença do Senhor. Eu pude ver muitos sacerdotes ali, e uns ali culpavam os outros, dizendo: por causa de você estou aqui. E o Senhor me disse: aproxima-se dele e pergunta a eles porque eles estão aqui. Então eu me aproximei daquele sacerdote e perguntei: por que você nunca pregou a palavra do Senhor do jeito que ela era? Então ele me disse: você sabe por que eu não preguei? Porque para nós não nos convém pregar a palavra de Deus como ela é, porque para nós só nos interessa o dinheiro das pessoas. Agora veja agora onde que eu estou. E eu via como os demônios os arrastavam e começavam a torturar aqueles homens. Ele começava a gritar e a chorar, mas era muito tarde. E o Senhor me disse: filha, neste lugar você irá chorar, se revoltar, gritar, se arrepender, mas será muito tarde. Porque tudo que você fez em vida, quando você estará morta, você já não vai poder fazer nada. Isso me dizia o Senhor. Eu via como os demônios zombavam daquelas pessoas que estão no inferno. E o Senhor me disse: filha, você irá sentir em sua própria carne como os demônios zombam das pessoas. E eu disse: Senhor, eu não quero sentir isso. E o Senhor me disse: é necessário, porque um dia, se você pensar em se apartar de mim, você saberá onde você irá terminar. E o Senhor determinou aquelas palavras, e de repente eu vi os demônios ao meu redor, demônios de diferentes tamanhos e diferentes características, horríveis e feios, que começaram a zombar de mim, começaram a rir e jogavam a mim de um lado para o outro. Deixe-me te dizer, quando você está aqui, você zomba da pessoa, você faz piadas, você faz bullying com ela. No inferno não se compara como os demônios zombam de você. No inferno isso é pior. E eu disse: Senhor, eu não quero mais sentir isso. E num instante aqueles demônios desapareceram. E o Senhor me disse: filha, está vendo esse túnel? Eu vou te soltar aí, porque é necessário que você sinta o que as pessoas estão sentindo. E eu disse: Senhor, eu não quero sentir, eu não quero entrar aí. Aí o Senhor falou: é necessário, filha. Então o Senhor me soltou naquele túnel e eu comecei a descer em uma grande velocidade. E eu queria me agarrar em algo, mas eu não pude. Então eu cheguei ao final daquele túnel e o Senhor me disse: isso tudo é necessário para que todos saibam que o inferno existe. O inferno é real e muitas pessoas estão se queimando. Eles querem sair por um minuto, por um segundo, tomar água, mas eles não podem sair. O Senhor me disse: aquele que entra aqui nunca mais vai sair, e aquele que entra no céu tampouco virá para este lugar, porque todos já escolheram onde irão passar a eternidade. Então eu vi como os demônios saíam ali do inferno, e o Senhor me disse: veja, filha, lá na terra eles falam que esses demônios são duendes. Esses são demônios que estão saindo aqui do inferno para atormentar as pessoas ali na terra. Eu pude ver ali um demônio com forma de mulher. Ele se transforma em mulher para seduzir os homens. E o Senhor me disse: não deixa o mundo te seduzir, porque tudo que pertence ao mundo
pertence a estes demônios. E tudo o que tem no mundo está seduzindo a minha igreja, me disse o Senhor. Eu pude ver demônios que saíam ali do inferno em forma de cerdos. E o Senhor me disse, esses demônios estão atacando os pensamentos das pessoas e de muitos que estão em minha igreja. Eles dizem que vão à igreja, mas quando vai chegando a hora deles irem, eles começam a sentir sono, eles começam a ter muitos sentimentos. É este demônio que se encarrega destas coisas, me disse o Senhor. Ele coloca muitos tipos de pensamento nas pessoas e nas igrejas. Em meu povo, vai e diga à minha igreja que não dê lugar a estes pensamentos, mas que repreendam isso em nome de Jesus. Jogue estas coisas para fora de sua vida, me dizia o Senhor. Deus vos abençoe.